A paz do Senhor a todos em Cristo Jesus. Hoje estarei trazendo aqui uma mensagem da Palavra de Deus aos nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 6, que diz assim a Palavra de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rasteja pela terra. Louvado seja Deus. Uma passagem bastante conhecida, né? Bastante conhecida da palavra de Deus, né? Que se encontra aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Somente esse versículo aqui. Eu gostaria de trazer fazer uma introdução bastante rápida aqui, porque esse tema aqui, ele é bastante demorado um pouco, né? Se nós aprofundar bastante, porque a palavra de Deus, né? Ela sempre é boa para nossas almas, né? E o que me traz atenção aqui na palavra de Deus, que quando Deus, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus, ele diz a sua palavra que ele criou o homem do pó da terra. Todo mundo conhece a história. Deus foi lá, né, fez o homem do barro, assoprou nos seus narizes e deu fôlego de vida, e a Bíblia fala que o homem tornou-se uma alma vivente. Mas a pergunta é, verdadeiramente Deus fez o homem à sua imagem? Porque é isso que a palavra nos diz, né? Que Deus criou o homem, né? Criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, diz a palavra de Deus. Mas será mesmo que Deus criou o homem à sua imagem? Então, a palavra de Deus, ela tem os seus metáforos. E a palavra de Deus também, ela tem os seus mistérios, né? Porque nós devemos entender a Bíblia no que ela nos explica. Entender a sua interpretação. O que é que aquele texto quer falar conosco, o que ele está falando. Se o texto ele está no sentido figurado, no sentido literário, entendeu? Então isso nós temos que entender, porque tem muita passagem que nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a interpretar aquela mensagem, né? A mensagem de Deus. Porque o homem natural, ele não entende, não vai entender as coisas de Deus. A Bíblia fala que o homem espiritual é que entende as coisas de Deus. O homem carnal não entende. Então, se nós não buscar do Espírito Santo, nós não vamos entender. Então, se Deus criou o homem à sua imagem, né, foi lá, criou a sua imagem. Mas Deus colocou o homem, criou o jardim do Éden e colocou o homem lá para governar o jardim do Éden lá. Ele que mandava no jardim do Éden. E Deus deu uma ordem para ele.
deu uma ordem para Adão. Adão apresentou ali, todo mundo conhece essa história, a árvore, uma árvore que tinha o seu fruto que ele podia comer, mas apresentou outra que ele não podia comer. E disse ainda para Adão, olha, no dia que você comer, tu morrerás. E nós sabemos a história que Adão, a Eva comeu do fruto, passou para Adão e eles comeu. Mas a morte deles não foi uma morte física, foi uma morte espiritual, porque eles pecaram. A Bíblia fala que eles obedeceram a palavra do Senhor, mas eles não morreram, né? Eles ficaram vivos, então a morte deles era uma morte espiritual, não uma morte física, entendeu? Mas através da desobediência que reinou o pecado, reinou a morte. E a morte também é uma morte física também. E quando Adão caiu, né, nas transgressões, na desobediência à palavra de Deus, diz a palavra de Deus, rapidamente o que Adão fez? Adão, ele, mas sua mulher, eles se esconderam de trás das árvores, né? Porque eles observaram que eles estavam nus. Porque todas as tardes Deus, né, diz a sua palavra que ele passeava pelo jardim, né, andava pelo jardim. E quando Deus começa a andar pelo jardim, não encontra o homem, né? E o homem está escondido de trás da árvore. E Deus chama por Adão. E na hora que chama por ele está escondido com a sua esposa, porque ele sentiu ali vergonha, né, de Deus, porque ele desobedeceu à voz do Criador. Então, o que nós devemos é obedecer à palavra de Deus. Aquilo que Deus fala na sua palavra, não, é não. Sim, é sim. Então, nós devemos obedecer. E a palavra de Deus é que nos ensina a nós trilhar no caminho correto, né? Caminho correto, e esse caminho que leva o homem à vida eterna. E esse caminho que leva o homem à salvação, a palavra de Deus, através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, o que me traz a atenção aqui também da palavra de Deus, é que quando Adão ele se escondeu de Deus, eles observaram que ele estava nu, estava sem roupa. Porque Adão, antes dele pecar, mas a Eva, eles tinham uma veste, mas a veste deles era veste espiritual. É a veste espiritual, ou seja, a veste que eles tinham, né, era uma veste espiritual, que só eles sabiam, só Deus sabia. Não era uma veste física igual a nossa, uma veste espiritual. Perceba que quando eles transgridem, né, que eles pecam, eles observam para eles e vê que ele está nu, ou seja, ele estava nu sem roupa. Mas quando ele estava diante de Deus, né, ele estava com a veste espiritual. Adão e Eva tinham a veste espiritual. Mas através do pecado, da sua desobediência, né, o pecado o tomou. Através do pecado, ele perdeu as suas vestes. Então, muitas vezes nas nossas vidas que nós perdemos algo de Deus, que Deus tem para nós, uma bênção que Deus tem para nós, e o inimigo vem, né, e nós deixa de fazer aquilo que é de Deus e vamos fazer as coisas
do inimigo, se afastar do caminho de Deus, e ele vem e rouba a nossa bênção, tira a nossa bênção. É por isso que nós temos que estar obediente à palavra de Deus nos seus caminhos, porque Satanás ele está aí querendo, tirar a nossa bênção, tirar nosso alvo que é Jesus Cristo. Então, Adão perdeu as suas vestes por causa da desobediência a Deus. Com o pecado que veio sobre ele, tirou as suas vestes, perdeu a sua veste. Nós não devemos perder a nossa santidade diante de Deus. Temos que estar sempre santo na presença do Senhor, nos teus caminhos e fazendo a tua vontade. Então Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, conforme a sua semelhança. Então Adão caiu nas transgressões. E quando ele caiu, logo que ele foi fazer, correu para se esconder, porque estava nu. Mas Deus veio, e a Bíblia fala que Deus fez uma veste para eles e o vestiu. Então, como diz no versículo 26, façamos o homem à nossa imagem. Vamos entender aqui se verdadeiramente mesmo, se o homem foi feito à imagem do próprio Deus. É que nós vamos entender aqui. Mas ele confirma que o homem foi feito a sua imagem conforme a sua semelhança. E quando o homem está escondido de trás da árvore, vamos ver aqui no versículo capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por dentre as árvores do jardim. Estava por dentro ali, se escondendo de Deus. Muitas vezes nós queremos se esconder de Deus por causa dos nossos erros, das nossas transgressões. Mas a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Jesus perdoa o pecado. Ele perdoa, só basta se arrepender de coração, que ele que perdoa. Deixar as práticas do mundo, os erros do mundo, e pedir perdão, Jesus perdoa. Então ele estava escondido aqui. O pecado tomou o que ele tinha, a sua veste espiritual. É isso que Satanás quer tirar, a nossa presença espiritual diante de Deus. Quer tirar a nossa comunhão diante de Deus com nossos irmãos. E praticar as coisas do mundo. Que significa essa nudez. E nós não devemos deixar. Devemos estar atentos sobre isso. Então, essa árvore que ele estava escondido detrás dela, era uma figueira. Estava escondida atrás dessa árvore, e era uma figueira. Ele estava escondido por detrás dela. Quando Jesus ele ia saindo da cidade, e a história que Jesus ele viu a figueira, né? Vamos ler aqui
Mateus, para nós entender a história, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, que não achou fruto nela. Mateus, capítulo 21. Vamos achar aqui, Mateus. Mateus 21, capítulo 21, versículo 18. 18 e o 19, nós vamos ler aqui. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Perceba que essa figueira aqui só achou folha. E logo ela foi amaldiçoada. Adão, ele, assim como essa figueira foi amaldiçoada, o Adão foi amaldiçoado também por causa do seu pecado, das suas transgressões. A figueira, ela tira o que Adão tinha, as suas vestes originais e espirituais. Agora está morto no pecado. Não tinha fruto, senão só tinha folha. Só tinha folha. E o que o Adão fez? Dessa figueira aqui, era uma das figueiras que Adão também se escondeu de trás dela, se escondendo de Cristo. Porque já não tinha mais fruto. Já não produzia mais fruto. Gênesis capítulo 3. O que diz aqui em Gênesis capítulo 3? Gênesis capítulo 3, versículo 7. Diz assim. Olha. E abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estava nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, quando eles pecaram, que eles abriram o olho, que viu que estava nus, ele foi rapidamente pegar as folhas da figueira. Lembra que Jesus amaldiçoou ali, que aquela figueira não ia dar mais fruto, porque não encontrou fruto lá. Mas Jesus sabia da estação dos frutos, que o tempo que ela dava fruto. Jesus sabia. É porque ele não encontrou fruto lá. Então, a figueira rouba a santidade, a roupa que o Adão tinha. Nós temos que estar atento, cuidado, para que o nosso adversário não venha nos roubar o que nós temos. Guarda a tua coroa, para que ninguém o roube, ninguém o toma. A coroa da vida. Então ele estava se escondido por detrás da figueira. Estava por detrás dela. A figueira tomou a veste original de Adão que ele tinha. Era vestes espirituais. É isso que nós temos que estar atentos, para nós não perder a nossa veste espiritual, a nossa fé, nossa santidade em Cristo, nossa comunhão, nossa perseverança em Cristo Jesus. Se cuidado para não perder, para Satanás não o tomar, porque senão nós vamos ficar nus. E nós precisamos estar sempre na palavra de Deus,
sempre fazendo a sua vontade. Então, quando Deus ele diz, façamos o homem, Deus realmente estava falando, façamos o homem a nossa imagem. Deus verdadeiramente estava dizendo que ia fazer Adão a imagem dele, próprio Deus. No sentido da palavra aqui, nós podemos até pensar que Deus está falando assim. Mas Deus não está falando aqui para fazer a imagem, fazer o homem a imagem dele. Não fazer o homem a imagem de Deus. Porque Deus, ele é soberano. Não tem ninguém igual a ele. Não tem ninguém, não tem, o ser humano não é igual Deus, a imagem do Deus Todo-Poderoso. Mas nós lendo aqui, dá para entender como Deus fez o homem à imagem dele. Mas quando nós vamos para Gênesis capítulo 6, olha o que ele diz. Capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O Adão, todos aqueles que nasceram em Adão, nós, que viemos de Adão, todos nós, todos que vêm de Adão, nós somos feitos segundo a imagem de Adão. Entendeu aí? Todos nós que vêm de Adão, nós somos feitos segundo a imagem de Adão. O Adão caído, que Adão pecou e todos pecaram. Nós todos pecamos diante de Deus. Então nós somos feitos à imagem de Adão, o Adão caído. O de Gênesis, que eu li aqui, 6 e 3, que o Espírito de Deus não ia estar com o homem, por causa que o homem é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Então, nós somos a imagem do Adão, o Adão caído que pecou. Agora, para resolver esse problema do pecado, só tinha um que podia resolver. O Filho de Deus, Jesus Cristo. Deus já criou o homem mortal, porque ele sabia que precisava de um ser para entregar a imortalidade ao homem. Por isso que Paulo fala que naquele dia, aquele que é mortal será transformado na imortalidade. Um corpo incorruptível, a transformação. Então nós somos feitos segundo a imagem de Adão. Agora vamos lá. Deus diz que façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Mas essa imagem que Deus está falando aqui, essa semelhança, não é o do próprio Adão. Por quê? Agora, o primeiro Adão foi feito segundo a imagem que Deus planejou para si mesmo. Ou seja, o primeiro Adão, ele foi feito segundo a imagem que Deus planejou para si mesmo.
Ou seja, a imagem que Deus criou para si mesmo foi a imagem que é visível, que é a imagem visível. Já a semelhança é espiritual. Ou seja, essa imagem já estava criada desde a fundação do mundo, que era o próprio Senhor, o próprio seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a imagem que já estava criado desde a fundação do mundo. A imagem de Jesus, do Filho, foi um modelo para fazer o Adão aqui na Terra. Porque a imagem visível é o corpo visível, um corpo normal, de carne e osso. Foi isso que Jesus Cristo veio, um corpo de carne e osso igual a nós, visível. Já a semelhança é diferente, a semelhança é espiritual, ou seja, veio um Deus, homem, o corpo humano, o Deus espiritual, um espírito encarnado. Porque o homem, ele foi feito corpo, alma, corpo, espírito e alma. Então, significa, é por isso que a palavra fala que Jesus, ele aponta para o Adão, o velho Adão, um tipo de Adão. O que Adão não pôde fazer, Jesus veio fazer. O que Adão fez tudo errado, Deus veio, enviou seu Filho para o consertar e para dar a vida. Então a imagem aqui, visível, é Jesus, o corpo físico, ele veio, um corpo físico. E a semelhança é espiritual. Então inclui os dois, o homem e Deus ao mesmo tempo, espiritual. Então, antes da criação do corpo de Adão, a imagem já existia. Qual a imagem? Imagem do Filho de Deus. Porque o Filho de Deus, a imagem do Filho de Deus, que ele já existia, foi só um modelo para fazer o corpo de Adão. Vamos lá para Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Vamos lá para Colossenses. Vamos abrir aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Que diz assim: Este é a imagem do Deus invisível. Este é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Quem é este que é a imagem do Deus invisível? O primogênito. Quem é o primogênito? Jesus. Ele, Jesus, que é a imagem de Deus. Então, quando Deus fala lá, façamos o homem a nossa imagem, não está dizendo que Deus está fazendo o homem a imagem de Deus, porque a imagem já existia antes da fundação do mundo, que era o próprio Filho dele. Então, trazendo em outras palavras, o homem não foi feito a imagem de Deus, porque a imagem de Deus era o seu próprio Filho Jesus Cristo, e já estava feito, planejado desde a fundação do mundo. Então ele trouxe o modelo para fazer o Adão, que era o Filho de Deus. Então ele fala aqui, este é a imagem, este quem? Este é a imagem do Deus invisível. Quem é ele?
o primogênito de toda a criação. Quem é? Jesus Cristo, o primogênito, o primeiro de toda a criação. Ele é o primeiro de toda a criação. Antes de Adão, antes do mundo, antes de tudo. Então, antes da criação do mundo, antes da criação do corpo de Adão, a imagem já existia, Jesus Cristo. Então, é bastante interessante e nós analisar sempre esse texto e os contextos da Bíblia Sagrada para nós entender. Antes de nós se converter a Jesus, antes de nós se converter a Cristo, nós somos imagem de Adão. Antes de nós reconciliar, se converter, vir a Cristo, nós somos imagem de Adão. Mas quando nós passamos para Cristo, agora nós somos imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Quando nós estamos no mundo, no pecado, no erro, nós somos imagem de Adão, que pecou. Agora, quando nós passamos para Cristo Jesus, nós somos imagem do Filho de Deus. Vamos ler aqui em Romanos, para nós terminar aqui. O que diz no livro de Romanos? Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, portanto, aos que de antemão conheceu, quando nós conhecemos a Cristo, viemos para Cristo, e também Jesus os predestinou, nós também, para ser o quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, quando o homem está no mundo, no erro, no pecado, ele é segundo a imagem de Adão. E quando o homem vem para Cristo, ele se torna a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Então, quando Deus fala, façamos o homem, é porque ele não está fazendo ali a imagem de Adão sendo a imagem dele, não. É porque Deus já tinha a imagem antes da fundação do mundo, que era o próprio Filho dele. Ele só trouxe o modelo e fez o Adão. Amém? Louvado seja Deus. Então, eu quero agradecer a Deus por essa palavra e que Jesus abençoe a todos e até a próxima.